E, e ninguém me avisa. Vocês têm que me avisar, gente. Às vezes eu chego aqui e acabo esquecendo. Era para ser automático. O Zoom é automático, né? A gente não tinha que ter essa preocupação. Agora, aqui no Teams, infelizmente, a gente tem que se lembrar. Mas vamos seguindo, vamos continuar. Assim, o conceito de qualidade de vida no trabalho não se resume apenas a bons salários ou alguns benefícios, e sim relacionado à satisfação de um indivíduo em desenvolver sua carreira profissional e vida pessoal, através de recursos que um ambiente de trabalho bem elaborado oferece. Tal satisfação é percebida por meio da compreensão das necessidades de cada colaborador, criando oportunidades de desenvolvimento e oferecendo ferramentas adequadas para o alcance dos objetivos almejados. Isso aqui é bem legal, né? O que eles escreveram aqui. Tal satisfação é percebida por meio da compreensão das necessidades de cada colaborador, criando oportunidades de desenvolvimento e oferecendo ferramentas adequadas para o alcance dos objetivos almejados. Então, essa parte aqui é algo que a gente nunca pode esquecer dentro das organizações. Quais as necessidades dos meus colaboradores? Os líderes precisam identificar e conhecer quais são as necessidades dos seus colaboradores. Eu, enquanto psicólogo daquela organização, eu também preciso conhecer. Ah, professora, mas são 400 colaboradores, como que eu vou conhecer? O psicólogo, o gestor de pessoas, ele conhece a sua organização por meio dos outros gestores, né? Então, os outros gestores também são gestores de pessoas e também trabalham em parceria com esse gestor de RH, com o psicólogo. Então, o nosso trabalho ele precisa ser diretamente ligado ao desenvolvimento desses líderes, orientando, instrumentalizando para que esses líderes consigam desenvolver ações que estejam ali alinhadas com as ações da gestão de pessoas. Então, se eu desenvolvo um trabalho com os líderes, colocando da importância de cada líder conhecer as necessidades do seu colaborador, esse líder vai conseguir me dizer quais são essas necessidades e eu, enquanto gestor de pessoas, enquanto psicólogo daquela organização, vou conseguir propor atividades que estejam alinhadas com essas necessidades, né? E quais são essas atividades que nós podemos propor para desenvolvimento das pessoas dentro das organizações? Agora, uma pergunta para vocês. Que ações eu, psicólogo daquela organização, posso propor para trabalhar o desenvolvimento das pessoas ali dentro? Treinamentos, que mais? Dinâmica a gente aplica dentro de um treinamento, então tá junto. Que mais? Materiais de apoio, proporcionando um bom ambiente de trabalho, isso vai ajudar para que as pessoas se desenvolvam ali dentro. Os processos de promoção de cargos, né? Isso também vai trabalhar o desenvolvimento daquelas pessoas. Então, na verdade, todas as nossas ações, todas as formas de trabalho, elas, de alguma forma, todas as atividades, elas vão proporcionar esse desenvolvimento e essa melhoria. Então, por exemplo, a gente já viu aqui treinamento, já falamos dos processos de seleção, já falamos dos processos de avaliação de desempenho, já estamos falando agora dos trabalhos com qualidade de vida no trabalho, vamos ainda falar sobre os processos de remuneração. Então, assim, todas as atividades da gestão de pessoas, todos os nossos subsistemas, elas sempre têm esse objetivo de estar melhorando o ambiente de trabalho e estar promovendo a satisfação e estar promovendo o desenvolvimento. E
Quando é que isso não ocorre? Quando a gente faz isso desarticulado com as necessidades daqueles colaboradores da nossa organização, ou quando a gente não faz. Porque tem muito psicólogo que fica só na seleção. Acaba esquecendo da riqueza que são as outras ações possíveis e importantes da área organizacional. Então, assim, dentro de uma organização, eu não posso achar que o trabalho do psicólogo é só para fazer uma seleção. A gente tem uma infinidade de possibilidades que a gente precisa fazer dentro da organização. Mas não vai ser o dono da empresa que vai me dizer o que eu tenho que fazer, porque ele nem conhece, ele só sabe o que é um psicólogo. Mas quem conhece as ferramentas, os instrumentos, somos nós. Mas se eu não aplico, né? Então, para a gente refletir aí, quando eu estiver dentro de uma organização, eu realmente utilizar todas as possibilidades de ferramentas de trabalho para aquela organização. Não me ater a só um tipo de trabalho, não só uma seleção. Ok? Em 1943, Maslow exibiu um estudo no qual é demonstrada a importância do suprimento de várias necessidades do homem, entre elas algumas ligadas à carreira profissional. Nesse estudo, Maslow diz que todo ser humano possui 5 necessidades que se sobrepõem umas às outras hierarquicamente, de forma que são impulsionados a sanar tais urgências até que estejam completamente satisfeitas. A começar pelas fisiológicas, passando pelas necessidades de segurança, a seguir as sociais, seguidos pela estima e, por fim, a realização pessoal. Isso aqui nós tivemos uma aula, inclusive, falando aí da hierarquia de necessidades de Maslow. Isso é básico para quem vai trabalhar na área organizacional, compreender as necessidades, né? Porque são essas as ferramentas que vai nos dar as ferramentas não. Será por meio dessas necessidades e compreender como funcionam as necessidades humanas que nós não podemos esquecê-las e estar proporcionando isso nas ações organizacionais, nas ações dos gestores de pessoas, nas ações dos líderes, nas ações da organização como um todo. Percebe-se que tais necessidades de realização pessoal é o mais difícil de ser alcançado. E por este motivo é imprescindível que as organizações atuais e futuras estejam atentas a liderar uma equipe na qual a criatividade, a autonomia e o pensamento estratégico estejam em constante presença. Este último nível citado por Maslow está diretamente ligado à qualidade de vida no trabalho, pois esta deixa de ser uma necessidade fisiológica ou social e passa a ser um objetivo pessoal do colaborador em atingir as metas e ser reconhecido como um profissional eficiente. Conforme Fernandes, o Walton apresentou algumas variáveis de qualidade de vida no trabalho, que são base para entender como a qualidade de vida no trabalho influencia na eficiência do trabalhador e serão citadas a seguir. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar das variáveis de QVT. São muito importantes que a gente conheça cada uma delas. Compensação justa e adequada. Então, esta categoria abrange um equilíbrio entre o salário interno para funcionários que ocupam o mesmo nível, assim como equilíbrio salarial externo, levando em consideração a remuneração que o mercado paga para este mesmo cargo em outras empresas. Então, o que é essa compensação justa e adequada? Então, digamos, eu e o Cristiano, a gente exerce a mesma função. Ele é auxiliar administrativo e eu sou auxiliar administrativo. Mas eu ganho 2.000 e o Cristiano ganha 3.000. Isso é uma compensação justa? Não. Vai vir o sentimento de injustiça do colaborador. Por que o Cristiano faz a mesma coisa que eu e ele ganha mais do que eu? Então, mas isso é tão básico, professora. As organizações pagam igual, né? Não. Tem de monte dentro das organizações as pessoas fazendo as mesmas coisas com salários
diferentes. E isso vai dar ruim, né? A gente vai ver colaborador insatisfeito, se sentindo injustiçado. Então, se eu entro dentro de uma organização e eu percebo isso, é algo que de alguma forma eu preciso olhar e cuidar e orientar a minha organização, né? Porque isso vai gerar e está gerando insatisfação. Outra coisa, compensação justa e adequada internamente é isso. E o que é essa compensação justa e adequada externamente? O que o mercado de trabalho está pagando, né? Então, digamos, eu sou psicólogo, né, ganho X e outras empresas de psicólogo organizacional estão pagando Y. Então, digamos que a minha empresa pagar menor do que o mercado de trabalho em geral está pagando. Vai vir também esse mesmo sentimento. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar procurando trocar de emprego, vai gerar rotatividade para dentro da minha empresa, ela também vai ficar trabalhando, se sentindo injustiçada, porque o mercado de trabalho está pagando Y. E como é que eu sei que o mercado está pagando mais do que a minha empresa está pagando? Realizando uma pesquisa salarial, tá? Então, essa é uma outra prática que a gente ainda vai ver, que a gente também precisa estar atento. Quando a gente tem dificuldade de fechar a seleção, quando a gente tem rotatividade, pode ser diversos fatores. Um deles, o mercado de trabalho está pagando a mais do que o que a minha empresa está pagando. E aí, quando a gente for falar em pesquisa, né, como é que a gente faz essa avaliação? Sempre em empresas do mesmo porte e do mesmo segmento. Também não adianta eu comparar salários com empresas que têm um outro porte ou outro segmento, porque os salários, dependendo dos segmentos, eles se diferenciam. Tá? Então, por exemplo, empresas do segmento de varejo, elas, em geral, têm salários menores do que empresas dos segmentos industriais, do que empresas dos segmentos bancários. Então, os segmentos, eles têm aí distinção salarial. Tá? Então, quando a gente for fazer essa comparação, é entre empresas do mesmo segmento. Ok. Então, eu já sei que compensação justa e adequada vai gerar satisfação. Outra variável, condições de trabalho. A qualidade de vida está inteiramente ligada às condições de trabalho que o colaborador está exposto. Alguns pontos, como jornada de trabalho razoável, ambiente físico e seguro, saudável e ausência de insalubridade devem ser observados e seguidos criteriosamente a fim de minimizar os riscos de doenças e acidentes. Então, condições de trabalho adequadas também vai, né, proporcionar aí qualidade de vida. Uso e desenvolvimento de capacidades. Para o funcionário, é importante obter certa autonomia para a resolução de problemas, permitindo que este tenha um autocontrole de suas funções e tarefas. Assim, é possível que o empregado desenvolva habilidades diversas e não apenas repita tarefas designadas. Neste mesmo contexto, também é importante que o trabalhador obtenha informações importantes relacionadas ao processo de sua função e quanto aos resultados de suas ações, para que o mesmo sinta que faz parte do planejamento e implantação das próprias atividades. Então, aqui a gente tem diversas questões quando a gente fala uso e desenvolvimento de capacidades. As pessoas, elas querem serem reconhecidas, que fazem um trabalho de importância, que elas tenham suas capacidades sendo desenvolvidas. Então, por exemplo, se eu só todos os dias faço a mesma coisa corriqueira, sem muito desafio, isso é algo de uma tarefa simples. Não é algo que está ali dando para mim um desafio ou uma oportunidade para eu desenvolver as minhas capacidades. E todos nós, né, em geral, queremos e buscamos isso, o nosso desenvolvimento. A gente quer sempre aprender mais. A gente quer que seja dado novas oportunidades e oportunidades mais desafiadoras. Então,
variável aqui também é uma variável que a gente precisa olhar. Os nossos gestores estão dando tarefas aos seus colaboradores que o desenvolvam ou não, tá? Então, é algo também que a gente precisa olhar. Oportunidade de crescimento e segurança. Dentro da minha empresa, o colaborador tem a oportunidade de crescer, subir de cargo, iniciar num cargo e posteriormente ele crescer e ir para outro cargo? Porque se a minha empresa não oferece isso, a pessoa entra e morre naquele cargo, né? Entra e sai da empresa no mesmo cargo, ela também, né, está ferindo aí essa variável da qualidade de vida, porque as pessoas buscam crescimento. A minha empresa oferece segurança? As pessoas também buscam segurança. Quando a gente fala em segurança, a gente fala segurança não só segurança física, né, de ter um maquinário onde eu tenha o equipamento de segurança para eu não me acidentar, isso é uma segurança, né? Mas tem a segurança também de ser um local onde não entre ladrão, né, onde eu me sinta seguro ali, isso também é segurança. Os colaboradores querem essa segurança, mas também querem segurança de se sentirem que estão numa organização que não vão demiti-lo amanhã. Muitas organizações, elas são tão estáveis que as pessoas não sabem se amanhã, daqui a um mês, elas estarão lá, porque a empresa ela tem um grande tem um alto índice de rotatividade, ela demite muito, ela faz muitos cortes, muitas mudanças o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro ela está demitindo. Então, isso também é um item que gera insegurança a esses trabalhadores. Então, qualquer um desses exemplos de segurança, que se a minha empresa não estiver passando em qualquer tipo, seja segurança física ou segurança com relação à estabilidade, também vai gerar aí uma desmotivação, então também vai impactar na qualidade de vida. Integração social na organização. Relativa às relações sociais do indivíduo, essas influenciam na autoestima do trabalhador. Questões como a ausência de preconceito, seja de raça, sexo, credo, origem, estilo de vida ou aparência física, igualdade, considerando a ausência de discriminação por status ou hierarquia, além da existência de mobilidade para os necessitados, relacionamento uns com os outros e senso de comunidade. Então, aqui, integração social envolve diversas questões, tanto questões de inclusão, né, de trabalho de pessoas com deficiências, assim como inclusão de pessoas de outro credo, de outra raça, né? A inclusão como um todo. A minha organização é uma organização inclusiva ou não? Porque se ela não é, também, né, a gente está impactando aí nessa variável. Senso de comunidade, né, esse relacionamento entre as pessoas ali dentro. A minha organização, as pessoas se relacionam, elas convivem, elas interagem, ou não? São umas competindo com as outras? De que forma a minha organização está oferecendo a promoção desse relacionamento? Então, uma das formas são os eventos comemorativos, as festinhas, né? São momentos que a gente proporciona essa interação, a melhora deste relacionamento. Então, evento comemorativo, ele não é sem fundamento, né? Ele tem uma razão de ser e as organizações precisam olhar para isso, porque vai também impactar na qualidade de vida. O constitucionalismo, né, ou seja, o respeito às leis que protegem os trabalhadores em diversas situações, algumas são importantes para a qualidade de vida do trabalhador, dentro e fora da empresa, como o direito da privacidade pessoal, onde a empresa não pode utilizar informações do funcionário fora da empresa, direito de tratamento igual e imparcial, direito de discordar sem repressão, ou seja, a garantia de direitos como um todo desse trabalhador.
o trabalho e o espaço total da vida. O trabalho tem efeitos positivos e negativos em diversas áreas da vida de um indivíduo, como nas relações familiares, por exemplo. Neste ponto, deve-se respeitar a estabilidade para conciliar as diversas áreas da vida com o trabalho, como horários de trabalhos flexíveis, necessidades de viagens, horas extras que atrapalham o lazer, mudanças geográficas que não desestabilizem o funcionário. Então, aqui, né, o trabalho e o espaço total da vida. Então, esse trabalho, né, tá numa carga horária tão grande, esse colaborador tem que fazer hora extra tão grande todos os dias, que acaba atrapalhando a vida pessoal dele. Então, ele chega em casa só para dormir, no outro dia ele volta. Ou então, ele está o tempo inteiro viajando pela empresa, né? E aí, diversas outras situações, né? Então, é olhar para como está essa conciliação entre horário de trabalho e horário de vida pessoal dessa pessoa. A relevância social da vida no trabalho. Né? O trabalho possui uma preocupação com o papel dos benefícios da empresa perante a sociedade. E por isso, o empregado quer ver a organização como sendo socialmente responsável pelos seus produtos e serviços, exercendo práticas saudáveis do emprego, mantendo técnicas de marketing honestas, dentre outras. Um colaborador que não enxerga isso em seu local de trabalho, além de desgostar da empresa, ainda deprecia seu próprio desempenho e sua própria carreira, afetando sua autoestima, né? Então, se a gente não tem uma preocupação, uma responsabilidade social da empresa, a empresa investe em trabalhos de responsabilidade social, ou ela faz apenas marketing, ela faz o marketing de algo que ela não pratica, isso vai gerando, vai minando, como é que eu posso dizer? A imagem, né, que aquele colaborador tem daquela organização. Então, ele passa a desacreditar da sua própria organização. Então, aqui são alguns variáveis, né, que o artigo coloca. Essas variáveis que a gente está colocando aqui de qualidade de vida se assemelham a alguma coisa que a gente já viu? Anderson. Essas variáveis que a gente falou aqui da qualidade de vida no trabalho, como compensação justa e adequada, condições de trabalho, uso e desenvolvimento de capacidades, oportunidades de crescimento, integração social, constitucionalismo, a relevância social do trabalho, essas variáveis, a gente já viu isso em algum outro subsistema aqui na nossa disciplina? A gente já falou disso em algum momento? Onde? Onde? Que é uma cola, né? Bora. Vocês aí do online, serve para vocês também. A gente já viu isso em algum lugar? Quando a gente falou de qualidade de vida no trabalho, a gente falou sobre isso? Então, a gente falou sobre isso quando a gente falou de clima organizacional. Então, percebam, gente, que as ações
elas não são ações isoladas, sempre são ações interligadas. Todas as ações da área de gestão de pessoas, elas têm relação entre si. Então, se eu estou falando de clima organizacional, eu também estou falando de qualidade de vida. Se a minha empresa ela investe em programas de clima organizacional, né? Se ela trabalha o clima organizacional, se ela faz pesquisa de clima, ela também vai estar, de alguma forma, trabalhando aí para a promoção de qualidade de vida do trabalhador. Embora eu possa desenvolver ações de clima organizacional que vai melhorar e vai promover qualidade de vida, e posso não ter um programa de qualidade de vida na minha empresa, ou seja, eu não tenho um programa organizado e estruturado. Então, quando a gente fala de programa de qualidade de vida, ele precisa ter um programa, ou seja, coisas que eu vou cumprir ao longo daquele planejamento de execução daquele programa para atingir aquilo que eu desejo, tá? Então, uma ação isolada de alguma coisa, isso pode contribuir para a qualidade de vida, mas não quer dizer que a empresa tenha programa de qualidade de vida. O programa de qualidade de vida, ele precisa ser um conjunto de diversas ações que, ao final, então, juntos, formam o programa. Então, ele precisa ser organizado, estruturado, escrito e ter aí um planejamento de execução, ok? Então, vamos lá. Os pontos mencionados acima estão relacionados à obtenção e oferta de uma qualidade de vida no trabalho aceitável e podem ser questionáveis quando se refere à realidade de algumas empresas brasileiras. Por este motivo, muitos administradores têm utilizado de tais práticas para alcançarem um nível satisfatório de qualidade de vida para os trabalhadores de suas empresas. A tecnologia adotada pela qualidade de vida é frequentemente utilizada para que as empresas renovem as visões de organização no trabalho, elevando assim o nível de satisfação pessoal e profissional do colaborador, consequentemente elevando a produtividade do funcionário como resultado da maior participação do mesmo nos processos relacionados às suas funções. Fernandes, 96, já dizia que a QVT já não é mais vista como desperdício de dinheiro, e sim como investimento, analisando o retorno que este implemento dá às empresas que as utilizam. Estar atento quanto à qualidade de vida no trabalho vai além de uma simples leitura nas teorias propostas por pesquisadores da área. É necessário que a empresa promova ações neste sentido e que os funcionários citam tais ações. O ambiente de trabalho fica mais harmonioso, visto que os funcionários estarão motivados nas tarefas que realizam. Serão capacitados através de treinamentos, serão bem remunerados, haverá qualidade e conforto nas instalações, dentre outros objetivos expressados nos parâmetros criados por Walton, conforme citados anteriormente no presente estudo. É essencial que o administrador da empresa esteja ciente que a implementação de um modelo de QBT não irá solucionar todos os problemas da organização no que diz respeito à produtividade ou insatisfação, para que não crie expectativas elevadas ou inconsistentes, tá? Isso aqui também é um item super importante. Todas as nossas ações, a gente nunca pode dar garantias de 100% que a gente vai resolver todo aquele problema, né? Isso aí, se a gente falar isso de alguma forma, a gente está infringindo, inclusive, o nosso código de ética, tá? Isso não vale só para o nosso trabalho dentro da clínica, não. Em todos os outros espaços, né? Nós fornecemos o nosso trabalho, nós damos ali probabilidades de melhorias, mas não podemos garantir que serão resolvidos na sua integralidade ou 100%. Mesmo porque qualquer trabalho que a gente desenvolva sempre vai depender do outro.
da participação do outro, de como o outro vai evoluir. E dentro de uma organização é a mesma coisa. Então, eu implantar um programa de qualidade de vida dentro da organização, eu não posso dizer para a organização que eu resolverei ali todas as suas insatisfações e todas as suas questões de produtividade. Nós desenvolveremos o trabalho que vai proporcionar a melhoria, provavelmente, mesmo para promover a melhoria vai depender de diversos fatores, mas a gente não vai garantir em 100%, né? A gente lida com pessoas, nós não somos uma ciência exata, então a gente não pode também criar expectativas das quais nós poderemos não atingir, ok? Porém, com a utilização de tal recurso, obtém melhores desempenho e evitam desperdícios, partindo do princípio de que as pessoas que realizam o serviço sabem fazer e querem fazer, aumentando as chances de resultados melhores e satisfatórios para a organização e para o funcionário. Assim, a qualidade de vida no trabalho se tornou sinônimo de motivação e de inspiração para muitos colaboradores, devendo ser constantemente mensurada através de indicadores de desempenho e clima organizacional. Este é um processo importante para garantir a continuidade dos resultados obtidos e verificar se as ações tomadas estão realmente contribuindo para o crescimento tanto da empresa quanto do colaborador. Com estes resultados, será possível analisar todos os departamentos da empresa e identificar as áreas que precisam de mais investimentos de qualidade de vida, proporcionando mudanças específicas, tanto as estratégias de planejamento e implementação de um programa de qualidade de vida, quanto o acompanhamento dos indicadores, deverão ser acompanhados pela gestão de recursos humanos. Os conceitos de QBT e os aspectos da sua implementação são de grande utilidade para um posterior e melhor entendimento quanto às contribuições do profissional psicólogo organizacional dentro de uma empresa. Contribuições estas que serão analisadas a seguir. Então, agora, o item 3 do artigo vai, então, falar da psicologia organizacional e dessa contribuição que a qualidade de vida fornece ao nosso trabalho. A psicologia é uma ciência que pode ser aplicada em diversas áreas, tanto empresarial quanto da saúde, sendo aplicada de forma individual ou em grupo. Segundo Ferreira, psicologia é a ciência dos fenômenos psíquicos e do comportamento, podendo ser explorado nas áreas clínicas, organizacionais, escolares ou de forma geral. Por ser uma das ciências mais abrangentes, a psicologia está presente em todos os assuntos que estejam relacionados ao ser humano. Neste âmbito, uma das áreas de grande influência é a psicologia organizacional, conhecida também como psicologia do trabalho, que estuda os comportamentos cotidianos de um trabalhador dentro da empresa, seja no bem-estar de cada um dos colaboradores ou nas emoções geradas no ambiente laboral. A psicologia do trabalho é uma disciplina ao mesmo tempo teórica e aplicada, que busca, mediante o uso de conceitos moderados e métodos procedentes da psicologia, descrever, compreender, predizer e explicar o comportamento laboral de indivíduos e grupos, assim como os processos subjacentes ao mesmo. Objetiva ainda a intervenção, tanto sobre a pessoa como sobre o trabalho, com o propósito de melhor satisfazer as necessidades dos trabalhadores, sem nunca esquecer de incrementar os benefícios e rendimentos da empresa. De forma geral, o objetivo da psicologia organizacional é estudar e acompanhar a relação entre o funcionário e a empresa a qual está vinculada, analisando questões como comportamento organizacional, doenças ocupacionais, transtornos psicológicos relacionados ao trabalho, comunicação no ambiente de trabalho e averiguação dos motivos do aumento dos índices de rotatividade e absenteísmo. Para Zanelli e Bastos, a psicologia organizacional teve seu desenvolvimento relacionado à crescente industrialização ocorrida nos principais países do cenário ocidental, entre o fim do século XIX e início do século XX, buscando critérios e procedimentos que atendessem demandas
de avaliação e seleção de pessoas para as indústrias que passavam por uma grande expansão. Em 1889, fundou-se o Laboratório de Psicologia do Trabalho na Itália e na Alemanha, onde, baseando-se nas teorias de Taylor, Frank e Lilian Gilbert, estudavam os aspectos psicofisiológicos ligados à carga de trabalho e à fadiga. Estes estudos tinham a finalidade de aumentar a eficiência, uma vez que projetavam ambientes de trabalho ideais, considerando as necessidades humanas. Com o aumento das exigências nas seleções de recursos humanos em um período entre as duas guerras mundiais, a psicologia organizacional cresceu e começou a abranger várias áreas, muitas delas ainda utilizadas até os dias atuais, que podem demonstrar problemas funcionais e afetar a produtividade. A Segunda Guerra Mundial teve grande influência no desenvolvimento da psicologia em geral, tanto que criou, em 1944, uma sociedade, hoje conhecida como Sociedade da Psicologia Industrial e Organizacional, o CIOP. Com o fim de Segunda Guerra, ambas as áreas continuaram em constante crescimento, sendo utilizadas até hoje por empresas privadas e públicas, né? Então, aqui fala um pouquinho do histórico da psicologia organizacional, que a gente já conversou com isso no início da nossa disciplina, e veio falando, né, justamente de que a psicologia organizacional ela tem crescido cada vez mais, né? Então, eu acho que depois da clínica, a segunda área da psicologia é a área da psicologia organizacional, é onde a gente tem mais campo de atuação e onde a gente vê a maioria, né, para além da clínica, onde temos mais psicólogos atuando e se interessando pela temática. No Brasil, a psicologia aplicada ao trabalho surge em uma época conturbada pela economia escravocrata, pelo aumento do fluxo migratório e pela chegada repentina dos imigrantes europeus. Nesta época, iniciou-se o cultivo do café e houve uma grande quantidade de pequenos negócios em processo de abertura. De acordo com Antunes, citado por Zanelli, o principal motivo aparente para a implementação da psicologia do trabalho deve ser as tentativas de racionalização e a procura de um perfil inovador no controle dos processos de produção que estavam em alta. Em virtude a isso, pode-se observar que a psicologia no mundo do trabalho acompanhou as mudanças ocorridas no ambiente industrial e que, com o passar dos anos, tornou-se indispensável para as pequenas, médias e grandes empresas. Em relação à atuação profissional exercida pelo psicólogo, as funções clássicas antes exercidas começaram a abrir outros horizontes de acordo com as necessidades das empresas, trazendo outros afazeres e novas práticas. Dessa forma, além da velha e boa gestão de pessoas, a psicologia organizacional aderiu também ao planejamento e execução de projetos, aos diagnósticos situacionais e às funções de assessoria e consultoria, além de diversas outras ações que visam o melhor desempenho do colaborador e aumento da produtividade. É possível afirmar que atualmente as áreas da psicologia organizacional são muitas e variadas, acompanhando as importantes mudanças no contexto empresarial e empreendedor. Inicialmente, observa-se grande ênfase na avaliação e seleção, passando posteriormente a focar os fatores relacionados aos interesses e motivações dos empregados, assim como a satisfação do mesmo ao fazer parte da organização. Também cresceu a necessidade de se atentar ao conforto, segurança e saúde do trabalhador, fazendo com que o profissional organizacional esteja cada vez mais envolvido com práticas que melhorem a saúde mental do funcionário, estabelecendo planos de formação e desenvolvimento pessoal, redução de estresse e absenteísmo e inserção social de pessoas com deficiência nos postos de trabalho. Então, hoje, gente, o nosso trabalho dentro das organizações não é só para fazer seleção e nem é só para aumentar a motivação para os colaboradores trabalharem mais, né, produzir mais. O nosso trabalho hoje, principalmente, ele visa muito
nas ações de promoção de saúde mental do colaborador. Também tem um grande trabalho aí com a inserção das pessoas com deficiência, as pessoas trans no mercado de trabalho, né, abolindo toda e qualquer forma de preconceito, que ele é muito presente dentro ainda desse mundo organizacional. E o nosso trabalho, ele tem uma função social, né? A gente precisa não esquecer, né, dessa função social do trabalho do psicólogo em qualquer campo que ele esteja, tá? Seja o campo da saúde, seja um campo escolar, seja um campo organizacional, nós temos essa função social. Então, hoje nós temos aí uma infinidade de possibilidades de desenvolvimento do nosso trabalho. De acordo com o espectro, a forma de se trabalhar e abordar a psicologia organizacional pode variar de país ou região. Por exemplo, nos Estados Unidos, o foco do trabalho é a parte industrial da empresa, com menos foco na parte organizacional. Já no Canadá e Europa, concentra-se mais na direção organizacional, visto o forte movimento sindical nestes lugares. Campos, 2008, apresenta algumas diferenças entre tais formas da abordagem da psicologia organizacional, sendo que a psicologia industrial trabalhava principalmente o recrutamento e seleção, utilizando-se do auxílio de testes psicológicos a fim de aumentar cada vez mais a produção. Já a psicologia organizacional, além da produtividade e eficiência, observava também as habilidades apresentadas pelos funcionários, compreendendo as implicações do trabalho no cotidiano deste. A psicologia aplicada ao trabalho e à organização tem grande relevância, pois, além do fator econômico, o capital intelectual e humano pode ser considerado o bem mais importante de uma empresa. Neste ponto, a solução de situações diversas, como conflitos de comunicação, problemas interpessoais, falta de liderança ativa, falta de espírito de equipe, conflitos pessoais entre os membros da equipe deve ser o ponto-chave para o sucesso de uma organização. O bom fluir de uma equipe é um processo complexo e gradual, pois cada pessoa possui uma maneira de pensar, acarretando por um passado diferente do outro. Pode-se perceber que em toda a área de atuação existe a necessidade do auxílio psicológico para o funcionamento perfeito da organização, visto que esta é formada por profissionais que exercem suas funções, ora isoladamente, ora em conjunto. Cada um destes profissionais é dotado de um potencial que deve ser utilizado e aproveitado pela empresa. A psicologia organizacional analisa com propriedade a função de cada trabalhador e sua relação com o ambiente a qual faz parte, permitindo que o mesmo esteja em constante interação com a empresa e com a equipe. Em suma, o papel da psicologia dentro das organizações é atuar como ponto facilitador e conscientizador entre os grupos que compõem a empresa, considerando os fatores de importância do indivíduo, como a saúde, o conforto, satisfação pessoal e profissional. As atividades exercidas pelo profissional da psicologia organizacional são fundamentadas em técnicas relacionadas ao homem e à organização, a qual pertence, trazendo desenvolvimento para a empresa, para o trabalhador e para a sociedade, e para ambos. Durante toda a vida útil de uma organização, esta deve sempre estar adepta à psicologia como forma de acompanhamento dos indivíduos que integram este conjunto, evitando distúrbios e contratempos indesejados. Assim, os líderes devem ter uma visão clara dos objetivos que norteiam uma organização, sendo necessário contar com profissionais treinados, capazes de exercer funções de diversos níveis de complexidade. Neste contexto, a psicologia organizacional se faz de grande valia, uma vez que, abordados por avanços tecnológicos diários e estressantes, pode-se contar com os treinamentos constantes e apoio psicológico aos indivíduos que fazem parte do time. Sendo assim, pode-se afirmar que é incontestável e altamente relevante a necessidade de aplicar a psicologia a todos os setores de uma organização.
Então, agora a gente vai falar sobre a psicologia organizacional e a qualidade de vida, no item 4 aqui do artigo. Até aqui, gente, como é que tá? Alguma dúvida? Ou vocês querem fazer alguma colocação? Pode falar. Não? Tranquilo? Ok. Então, a psicologia organizacional e do trabalho é uma área dentre as diversas ramificações da psicologia que tem como objetivo estudar e analisar a relação entre o indivíduo e o trabalho, sendo que este, o último, é considerado não apenas uma fonte de renda ao trabalhador, mas também significa um triunfo pessoal e profissional àquele que o exerce. Neste contexto, observa-se como a psicologia vem se adaptando ao longo dos anos, a fim de suprir as novas necessidades que o mercado de trabalho possui. O cenário do mundo corporativo tem sofrido significativas alterações que implicam diretamente no papel dos profissionais que lidam com gestão de pessoas, impondo uma necessidade de reestruturação em diversos aspectos. O psicólogo, sendo o principal atuante na área da psicologia organizacional, também sofreu implicações acerca de sua atuação junto aos indivíduos que buscam reconhecimento e qualidade de vida dentro das organizações das quais fazem parte. Dada a necessidade do momento atual, quando o psicólogo decide ingressar no contexto das organizações de trabalho, precisa estar preparado para enfrentar os obstáculos referentes a este novo cenário. Por este motivo, tal profissional aprende a lidar não apenas com a contratação de pessoas, mas também com formação profissional e identificação das necessidades do colaborador, para a prática mais bem-sucedida de suas atividades, evidenciando a relevância do papel do psicólogo organizacional, que busca, ao mesmo tempo, novas competências facilitadoras para as empresas e o bem-estar para os colaboradores. A psicologia que antes, voltada à indústria, atuava principalmente com treinamento de pessoal para atender os aspectos da visão taylorista que dominava o momento, com o objetivo de encontrar o colaborador ideal para uma empresa que buscava o lucro e a alta produção. Com a evolução do ambiente corporativo, a psicologia se adaptou a diversas esferas de atuação cruciais para o sucesso dos profissionais em geral. Conforme Zanelli, as atividades da psicologia ao trabalho se iniciaram no Brasil em meados da década de 20 e 30, formando profissionais técnicos que se empenhavam em solucionar ou mesmo entender os problemas de adaptação humana ao trabalho, permitindo que os profissionais psicólogos vivenciassem a rotina presente no ambiente organizacional. Desde a introdução das atividades do psicólogo nas empresas, a percepção acerca destes era de profissionais enigmáticos, dificultosos e inflexíveis, absolutamente fechados nos testes realizados e distantes da realidade da empresa. Zanelli salienta que os principais problemas enfrentados pelos primeiros psicólogos organizacionais incluíam a falta de consciência tanto dos líderes quanto dos próprios psicólogos acerca da importância do seu papel nas empresas, a restrição de tarefas meramente operacionais, a competição involuntária com outros profissionais como engenheiros e administradores, o receio de dialogar abertamente com os líderes, a baixa autonomia dentro das organizações e o próprio preconceito dos psicólogos atuantes na área clínica. Muitos destes problemas persistem no ambiente organizacional até o momento. Toziba e Batomé afirmam que a psicologia vem se modificando a cada dia, trazendo à tona novos cursos, e aumentando a quantidade de profissionais da psicologia no mercado de trabalho. Dentre eles, uma grande fatia de psicólogos, por seguir o foco voltado para a POT, que é a Psicologia Organizacional e do Trabalho. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, em 2013, ocupava a segunda maior área de atuação, com 30% dos profissionais atuando em recursos humanos nas empresas. O CFP também expõe que dentro das organizações, o psicólogo organizacional pode atuar em projetos, em avaliações do trabalho realizado, em definição de comportamentos, incentivos de cumprimento de desempenho de cargos e funções,
E, indubitavelmente, tais ações do psicólogo auxiliarão nas ações administrativas da empresa e influenciará tanto no sucesso da organização quanto no êxito da vida profissional e pessoal do colaborador. Com a crescente globalização e os avanços tecnológicos, as organizações voltaram o foco para os lucros financeiros e para a posição elevada frente à concorrência, resultando em uma aceleração na forma de trabalho, aumento da carga horária de trabalho e desvios de funções, afetando o bem-estar do trabalhador. Neste interim, tanto a empresa quanto os colaboradores acabam deixando um pouco de lado a qualidade de vida no trabalho, com consequências que levam a reflexionar o verdadeiro objetivo da vida profissional e pessoal de cada indivíduo. Visto que a psicologia organizacional e do trabalho tem como função melhorar a qualidade de vida presente na relação entre os indivíduos com a organização a qual pertence, o psicólogo organizacional é convocado a propor e implementar soluções para os problemas oriundos de tal relação, intervindo de forma prática e rápida frente aos desafios que surgem no cotidiano. Ferreira, 2008, salienta que existem diversas formas de se definir qualidade de vida no trabalho, mas o conceito básico se refere a satisfazer as necessidades dos trabalhadores, através da inserção dos mesmos na gestão e no desenvolvimento da empresa. Isso aqui é bem legal, né, esse conceito aqui que ele acabou de colocar, satisfazer as necessidades dos trabalhadores. Então, eu não vou conseguir implantar um programa de qualidade de vida da seguinte forma: eu vou lá para a internet, vejo, né, o que tem que ter dentro de um programa e coloco. E aí coloco e implemento ali dentro da minha organização. Isso é algo engessado que não vai funcionar. Assim como pegar um treinamento que está todo mundo fazendo, e aí é um treinamento legal, eu vou fazer um treinamento de liderança aqui na minha organização e achar que vai resolver o problema. Isso também é uma coisa engessada. Todo trabalho ele precisa ser personalizado. Então, se eu quero fazer um programa de qualidade de vida para a minha empresa, eu primeiro preciso saber quais são as necessidades dos colaboradores da minha empresa, para que eu organize essas informações em formas de programas, né? E daí eu organizo essas informações na estruturação do programa de qualidade de vida desta minha organização, mas a partir do levantamento de informações e a partir da identificação das necessidades dos trabalhadores da minha organização, para que no desenvolvimento do programa, essas necessidades, então, de alguma forma, venham a ser satisfeitas. Aí sim, o programa vai surtir um efeito, né? Então, toda a realização de trabalho, ela precisa ser a partir das informações advindas ali dos trabalhadores daquela minha organização. Ok, gente? Vamos lá, vamos só fechar aqui esse raciocínio e aí a gente vai, então, finalizar a nossa aula. Debate, Soares e Moura, eles salientam que o comportamento que as pessoas têm indicam se estão satisfeitas ou insatisfeitas. Estatísticas relacionadas ao absenteísmo, à rotatividade e à insatisfação com o trabalho. QVT envolve vários fatores, como satisfação no trabalho, reconhecimento de resultados, salário, benefícios, relacionamentos, ambiente psicológico, ambiente físico, poder de decisão, motivação, aceitação de mudanças, inovação, criatividade. Então, é imprescindível ter em mente que, conforme citado por Ferreira e Dias em um artigo publicado na mesma revista, uma empresa que se preocupa com o QVT, com a satisfação de seus funcionários e tem um clima organizacional motivador, sempre tende a elaborar planos de ações para suprir as necessidades de seus funcionários, para uma melhor eficácia organizacional. A satisfação e a motivação não se resume somente ao salário auferido, mas também pelo respeito e reconhecimento de sua importância dentro da organização. Então, aqui, com essa fala, a gente fecha, né? Então,
O objetivo maior de um programa de qualidade de vida é promover aí essa satisfação e a motivação dos colaboradores dentro da organização, ok? Mas satisfação e motivação não serão alcançados se eu não olhar para essas necessidades, tá? Então, falta ainda finalizar esse artigo, mas falta bem pouquinho, e aí eu peço que vocês finalizem a leitura, né, sozinhos. Na próxima aula a gente já vai mudar de assunto, tá? É um artigo que a gente vai cobrar aí na nossa segunda verificação, tá bom, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo ok, Tranquilo? professora. Beleza, então, gente. Bom restinho de semana e a gente se encontra na semana que vem. Beijo grande.